Você conhece essa folha? Provavelmente sim, porém tem algo sobre ela e outras folhas de desenho em geral que creio que você e vários outros talvez não saibam. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje irei colorir esse desenho do Arima e da Kaori. O esboço eu já trouxe no vídeo passado. Irei aproveitar e falar sobre a coloração e sobre a folha que sempre uso nos meus desenhos. Existem diversos tipos de folha no mercado. Qualquer artista que deseja investir um pouco mais e adquirir uma folha irá ficar perdido com tantas opções, sem saber qual comprar ou qual é boa. Eu entendo, na real, pois já passei por isso também. Antigamente usava essas folhas para impressão que comprava em papelarias aqui perto de casa, que não são folhas próprias para desenho. Logo depois comprei outro pacote de folhas também de impressão, só que dessa vez com 120 gramas de espessura. Até que por fim resolvi comprar uma folha própria para desenho, e optei por essa folha Canção Layout, a da capa verde. Porém comprei errado, meu objetivo era a de 180 gramas, eu comprei a de 120 sem querer. Bem, vida que segue, fiz alguns desenhos com elas e comprei a 180 gramas posteriormente. Então eu usei alguns modelos de folha e em diferentes gramaturas, então por testar cada um deles. Mas agora, houve alguma diferença entre eles e valeu a pena comprar? Bem, irei falar disso ainda. Porém, antes vou explicar um dos pontos que todos se confundem. Costumam se referir a folhas que não são próprias para desenho como folha sulfite. E aí está o erro. Essa nomenclatura não diz respeito à qualidade da folha, mas sim à sua forma de fabricação. Mais precisamente ao material usado em sua fabricação, que é o sulfeto de sei lá o que. Muita gente mesmo, se refere a folha sulfite como folha ruim, e folhas que eles consideram boas falam como não sulfite. Mas essa folha aí seria uma folha boa e própria para desenho e ela é sulfite. Se não acredita, toma aí. Deixando esse ponto claro, o que de fato torna essa folha diferente e consecutivamente melhor que outras folhas de gráfica para impressão. Já mencionei que de folhas próprias para desenho ela é a única que usei até agora, então eu vou falar do que eu achei sobre ela apenas. Irei falar sobre o custo-benefício, pontos fracos e fortes e algumas considerações sobre ela. Então, sobre a folha, ela é muito boa sim. Observe como as cores ficam bem vivas e a folha não fica muito amassada ou riscada, passando muitas camadas ainda. Nem descasca ou risca. No cabelo do Arima usei vários tons escuros e fazendo passagem entre as cores. E ainda fiz a prensagem com tons claros depois. E a folha suportou tudo. Na coloração desse desenho estou usando ela obviamente, mas não sei agora qual lado dela, pois não costumo reparar. Há quem diga que o lado da folha que você usa muda a pintura, mas eu já usei os dois lados e não notei diferença. Deve sim existir alguma diferença do quão lisa a folha é, mas para mim foi irrelevante no resultado final. De qualidades, essa folha possui algumas bem relevantes. Ela é lisa, não extremamente lisa, ainda possui um pouco de textura, mas não atrapalha, até porque existe uma característica sobre a textura da folha que deve ser levada em conta, que quanto mais lisa a folha é, menos camadas de lápis cor ela aguenta, pois essa superfície rugosa da folha gera mais atrito com a mina do lápis e segura mais pigmentação. Quanto mais camadas de cores você aplica, mais pigmento terá e por isso a textura diminui. Pode notar isso quando depois de várias camadas ou de prensar muito com o branco lápis, os lápis que você passa em cima começam a deslizar e patinar, pois ficou uma camada de cera e pigmento ali que diminui o atrito. Então tem esses dois pontos. Uma folha muito texturizada aguenta muitas camadas, porém deixa textura. Já uma folha muito lisa acaba deixando difícil usar muitas camadas, atente-se a isso. Essa folha aqui ela é meio termo, pois eu consigo aplicar uma quantidade boa até de camadas e prensar tudo ainda no final. E até que fica uma pintura relativamente lisa. Meu estilo de pintura não deixa aquela pintura super lisinha mesmo, mas conheço pessoas que conseguem deixar a pintura super homogênea com essa folha. Outra coisa que é boa nessa folha, que dentre as folhas artísticas, essa é uma das mais baratas e fáceis de achar. Na internet se acha em muitas lojas. Infelizmente na minha cidade não encontrei em nenhuma outra folha de desenho. Mas na Amazon achei ela por R$20, um pacote com 20 folhas de 180 gramas. E R$24, 50 folhas de 120 gramas. Se quiser dar uma olhada nelas depois, o link está aí na descrição.
Queria comentar um pouco sobre o processo desse desenho, antes de falar dos pontos negativos. Esse desenho me deu um certo trabalho, na verdade me deu muito trabalho. Principalmente pelo tom do cabelo dela, é um amarelo claro, só que puxado para um tom mais creme e rosado. Não é tão saturado, então usar os tons de amarelo e laranja não iria funcionar, pois acabarei deixando o cabelo um tom muito mais quente e saturado do que deveria ser. Creio que já falei algo sobre isso, essa parte de saturação em algum outro vídeo. Enfim, para contornar isso precisei usar várias outras cores, e o que me deu uma dor de cabeça. Usei marrom, cinza, canela, areia, rosa claro, ocre, claro e laranja, e os tons de amarelo também. Foram várias misturas para atingir os vários tons de luz e sombra que tem. O mais difícil foi não perder o fio da meada e esquecer as cores que eu estava usando. Outra coisa que me atrapalhou muito foi o formato. Não é algo que se percebe quando está desenhando, mas é muito fácil desenhar essas mechas errado. Principalmente em cabelos femininos assim. Errar o tamanho de uma mecha ou posição. Às vezes eu só noto quando começa a aplicar a sombra, então tive que ir arrumando isso enquanto coloria. E não sei informar se é apenas com essa folha ou se as demais folhas possuem isso também, mas mesmo eu passando o desenho para outra folha, com traços mais finos e simples, e riscos com lápis HB ou 2B, já é o suficiente para deixar uma marca na folha. Esses riscos brancos que são produzidos quando a folha amassa onde a ponta do lápis passou, criando essa cavidade. Aí quando é passado o lápis cor em cima, essas cavidades não são preenchidas, formando assim um risco branco no desenho. Eu tenho problemas com isso há muito tempo, em todas as folhas que eu usei. Mesmo eu tentando ao máximo controlar a pressão na mão, sempre que precisava apagar um traço com lápis, lá estavam os benditos traços brancos. Como eu já disse, não sei se isso é defeito dessa folha, ou é apenas eu que ainda não estou sabendo controlar a pressão na mão. Mas fica de alerta que se você é do tipo que possui um traço um pouco mais pesado, caso erre, irá deixar uma marca na folha. Além desse ponto, outra coisa negativa sobre essa folha é que ela é pouco resistente. Mesmo eu usando 130 gramas, ela amassa com certa facilidade. As bordas dela, principalmente os cantos, são muito difíceis de pintar, pois quanto mais para o canto, mais parece que a folha vai se desfazendo com os lápis. Tem desenhos meus que as pontas ficam mal pintadas, pois o papel fica muito frágil nessas áreas. A gente que teve alguns tristes episódios onde gotas de chuva caíram sobre o desenho. E mesmo sendo muito pouco, já foi suficiente para amassar a folha, deixando ela bem ondulada. Eu aprendi um truque que mitiga isso, porém não resolve 100%. Você vai pegar dois panos, um em cima da mesa, colocar o desenho que já foi molhado em cima, embaixo de outro pano, e passar o ferro de passar roupa para secar e desamassar. Tome cuidado, pois se passar por muito tempo vai dar ruim, apenas o suficiente para deixar a folha mais reta. Como disse, não vai resolver 100%. Só que se você já tem o desenho quase pronto, ou até pronto, não vale a pena jogar fora. Tente fazer isso. Outra coisa que eu não recomendo para essa folha são marcadores ou canetinhas à base de álcool, a menos que use uma gramatura muito maior que 180. A única que testei foi essa piloto da Faber, ela aguenta bem, só que além de passar um pouco para a parte de trás da folha, tem vezes que a camada mais de cima do papel encharca e rasga, por conta da quantidade de álcool ali. Em partes que queria algo bem preto, eu precisei passar várias vezes, e aconteceu isso. Mas foram poucas vezes, e essa caneta não é bem própria para isso, então... Enfim, esse foi o vídeo falando sobre a folha Canson Layout, a folha que uso há muito tempo já. Ainda pretendo testar outro tipo de folha, tipo a Hanimura ou a Fabriano, para trazer aqui para vocês. Se você se interessou por essa folha e quer adquirir, tem o link na descrição desse mesmo modelo que estou utilizando. Falou e até mais!